Bem-vindos à 8ª temporada do RaízCast. E falo para vocês aqui que o programa é gravado e eu teve umas férias e passei um tempinho sem gravar, já estava sentindo saudade. O nosso episódio hoje é de número 8. Mas tem uma coisa que no RaízCast ele não muda. É um programa raiz, que entrevista empreendedores, conta histórias. Só que ele não muda. Nessas 8 temporadas ele nunca mudou. Quem se apresenta aqui no programa é o próprio entrevistado. Perfeito. Tudo bem? Muito boa tarde. Satisfação estar aqui, então. Meu nome é Juliane Miller Korb, então, estou na condição de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção de Santa Maria. Sou advogada, professora, palestrante, debatedora do CDN, articulista do Diário e, ainda para complementar, acho que a minha melhor função é de ser mãe. Eu acho que essa é a mais emblemática, a mais emblemática. Acho que é a maior missão que dá propósito a todas as outras é a maternidade, né? Acho que o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, aquilo, a forma como a gente vê de trabalhar, o nosso nome, a nossa imagem, aquilo que a gente vai deixar na história, são os filhos, né, que nos impulsionam e a minha filha com certeza faz parte de tudo que eu sou. Quantos anos ela tá? Ela tá com 15. 15? 15 anos, Isabela. 15 anos é o meu mais novo. Vamos lá, então vou iniciar as perguntas, mas para quem está nos vendo aqui, ouvindo, assistindo, hoje eu vou fazer algumas perguntas para ela sobre a OAB, que muita gente tem. Qual o papel da OAB? O que a OAB ajuda realmente? Eu era um dos críticos e digo que aquele dia que eu fui lá, ouvi tu falando e como empreendedor, os empreendedores, prestem atenção que ela vai falar uma história que eu vi lá. E eu mudei o meu conceito de críticas com a OAB. Falo bem sério, sou raiz. Claro. Eu criticava muito a OAB, eu não entendia qual o sentido da OAB. O que a OAB está ajudando? Então o programa hoje vai ajudar vocês a entender o que a OAB ajuda na sociedade. Não só em prol dos advogados, mas na sociedade. Mas antes disso eu quero te fazer umas perguntas. Tu entrou no Grêmio Estudantil aos 8 anos. Como essa iniciativa mudou tu liderar hoje? Não, na verdade, eu até vou fazer outra pergunta. Com 8 anos, será que era um pensamento de uma futura política formando ou... Não, sou advogada formando, falando e liderando. Sabe que foi nesse momento que acredito que eu tenha descoberto a minha aptidão e a minha vocação para a advocacia, né? Porque eu me interessava muito pelos assuntos da escola, de alguma forma de poder contribuir dentro, óbvio, da minha inocência, né, de 8 anos de idade, enfim, daquilo que achava que era importante, algumas coisas que não eram vistas e observadas pela escola. Então, aos 8 anos de idade, eu vou e quero ingressar no Grêmio Estudantil, então me falam que não poderia, que seria só a partir do 5º ou do 6º ano, enfim, que era para os alunos a partir. E eu vou até a biblioteca da escola e eu queria descobrir, então, qual o livro que estava escrito aquilo, que aquela regra existia, que eu não poderia mesmo, eu queria ter certeza. Começou a atuar advogado. Começou ali. E o bibliotecário disse assim, meu Deus, tu vai ser advogada. Foi a primeira pessoa, a primeira imagem que eu tenho a lembrança, assim, nesse episódio de eu querer participar do Grêmio Estudantil, que eu queria, daí ele sentou, conversou comigo, me explicou sobre o funcionamento e tal, enfim, que de fato não tinha uma regra escrita, mas que tinha sido, assim, estabelecido. E daí eu fui até a direção da escola, conversei com a direção da escola, advoguei em causa própria para que eu pudesse participar e eu fui aceita, então, no Grêmio Estudantil e a partir dali eu comecei a minha jornada, digamos assim, coletiva, né? E desde ali eu sempre imaginei que talvez um dia eu fosse exercer algum tipo de cargo político, de me candidatar a alguma coisa, de exercer, né, de ser vereadora, enfim, candidata a prefeitura, até eu trabalhar na Câmara de Vereadores de Juí. Aí quando eu trabalhei na assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, que eu tive o acesso, enfim, a todos os bastidores, a tudo que envolve, não adianta, tem que ser um perfil vocacionado para política, né? Principalmente vereador, né? Porque eu sempre digo, eu fui secretário de município, mas eu fui secretário de município por 8 meses, era para ficar 1 ano. Uhum. Eu fiquei 8 meses, não aguentei, pedi para sair. E vereador, eu acho que é pior, porque o vereador, ele atende muito as pessoas. Eu sou muito franco no que eu falo. As pessoas vão lá muito para pedir. Uhum. Elas, em vez de cobrar para ter alguma coisa de ação, fiscalização, elas vão lá para pedir favor. Uhum. E eu não aguentaria isso, porque eu ia correr todo mundo na minha sala lá. Exato. Não certo. E muitas vezes a questão político-partidária também acaba engessando muitas vezes, porque são as direções, enfim, daquilo do que o partido acha conveniente para votar, não votar, enfim, tu tem que, né, ter essa articulação, que é diferente da OAB, né? Muito diferente da OAB. Então, eu acredito que eu tenha me realizado muito e ter encontrado o meu local de fala, a minha sociedade, que eu não fico amarrada com costura política nenhuma, né? Eu consigo entregar um trabalho, enfim, através da coletividade, através desse olhar coletivo, sem fazer política, mas sem a politicagem.
Então, para mim, foi algo muito transformador que me encontrei. Acho que eu sempre, talvez, esse lado político, em tese, ele teria ficado ali adormecido e seria um campo pessoal meu que não teria sido preenchido, e a Ordem trouxe de uma forma muito mais completa, muito mais ampla esse papel, porque a gente faz um papel político muito importante e também, é muito importante dizer para as pessoas que a política ela é importante. Tudo, não existe nada hoje que não seja envolvimento com política. Perfeito. Então esqueça alguém que diga. E outra coisa, nós temos que aprender em quem a gente vota. As pessoas têm que entender, deputado, vereador, senador, isso não tem importância? Tem. Tudo que está acontecendo hoje no país é devido a quem está lá nos representando. Perfeito. Eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, né, que chato não é política. Chato é não se envolver com política e deixar os outros decidirem pela gente, né? E aí vem esse problema. E eu acho que esse sentimento de corresponsabilidade a gente tem que semear cada vez mais, falar mais. As pessoas têm memória curta, elas nem lembram quem elas votaram, elas não identificam quais são as suas pautas mesmo de interesse, quais são os candidatos que representam as suas pautas, e pior do que isso, não cobram, não fiscalizam, não exercem, né, um papel ativo, enfim, nesse processo que traz um conforto, muitas vezes, para tomarem as decisões que são contrárias à população, a quem aqueles, né, foram eleitos, enfim, detentores do voto e confiança. Então, as pessoas conversar mais, se interessar por política é fundamental. É muito importante. De onde vem a tua motivação de ocupar espaço de liderança tão cedo? Isso é algo que tu busca inspirar em outros advogados hoje? Com certeza, com certeza. Na verdade, foi ao natural. Não foi algo que eu busquei. Eu recebi um convite de participação e eu tenho isso, assim como lembro, pessoal, ou eu entro em alguma coisa para fazer algo bem feito, ou eu não me envolvo, né? Então, toda a minha participação da Ordem nunca foi almejando um cargo, estar ali representando. Mas o trabalho foi acontecendo, eu acabei desenvolvendo muitos papéis dentro da Ordem, né? Dentro da Comissão da Jovem Advocacia, primeiro, em que a gente tinha um campo muito vasto de transformação, de possibilidade de transformação, de apresentação de projetos. Nós saímos numa era, eu posso dizer que eu tive a oportunidade, o privilégio de viver um momento X de transformação na Ordem dos Advogados do Brasil. Quando nós não tínhamos estrutura física, nós não tínhamos como colocar os colegas dentro da instituição para trabalhar, para ter esse protagonismo de fato, esse poder, essa força, né, da respeitabilidade institucional, porque nós não tínhamos espaço físico, não tinha sede, não tinha investimento nesse sentido. E a partir da possibilidade do investimento numa sede, em trazer espaço, em trazer condições de trabalhos, consequentemente, trouxe os colegas para dentro da Ordem a possibilidade de apresentar uma série de projetos e de aproximar, de fato, a OAB dos advogados, né? Que é a primeira função delas, enfim. É isso enfim, que está trazendo hoje. E, consequentemente, depois tu fazer isso extensivo ao nosso papel constitucional de proteção da sociedade, enfim, de fazer todo esse trabalho que a gente desenvolve. Então, isso possibilitou que a gente tivesse um trabalho de muito destaque. Nós tivemos muitos projetos aqui, pioneiros a nível de Brasil, na Comissão do Jovem Advogado, enfim, que a gente apresentou projetos consolidados a nível estadual, depois a nível nacional, enfim, que a gente viu uma transformação das rotinas, mudanças que levaram, inclusive, a uma transformação legislativa importante, que trouxe um novo patamar para a advocacia, e nisso, consequentemente, o destaque pelo trabalho, né, acabou me possibilitando convites para os cargos, e hoje, com certeza, uma das principais motivações que levaram né, a aceitar esse chamamento de um grupo para que eu colocasse meu nome à disposição para concorrer é a representatividade, né? É semear esse olhar nos colegas que nós temos ali, colegas e não concorrentes, dessa unificação da classe, de trazer cada vez mais essa corresponsabilidade também institucional de todos os advogados e advogadas. Vou aproveitar e vou entrar. Antes de eu fazer essa pergunta, que é bem legal, vai lá na tua família. Eu quero te fazer o seguinte: para que serve a OAB perante a sociedade? O que a OAB contribui para a sociedade? Qual o ponto mais importante hoje? A OAB, em Santa Maria, eu vou falar de Santa Maria, né? Santa Maria, vamos lá. Santa Maria. A gente discute absolutamente tudo que é importante para a municipalidade e para a sociedade. Nós estamos em 27 conselhos municipais, além de todos os trabalhos institucionais relativos aos advogados, vou falar aquilo que a gente faz de prestação efetiva, então, para a comunidade. E preciso frisar, de graça. Né? Todos nós somos voluntários, é um trabalho exercido de forma voluntária, enfim, entendedores desse papel de fortalecimento da cidade. A todos nós interessa uma cidade cada vez mais fortalecida, pujante, com desenvolvimento, né? Economicamente cada vez mais sustentável, desenvolvida, porque isso é melhor para a sociedade, melhor para a advocacia.
Então, nós estamos discutindo, através de 27 conselhos municipais com assento permanente, que a gente discute saúde, educação, segurança, transporte, meio ambiente, direito da mulher, do idoso, enfim, todos os temas de sensibilidade que tem, né, correlação com a sociedade, enfim, que a gente empresta a nossa técnica, o nosso conhecimento, a nossa respeitabilidade para discutir, debater, levar uma construção de uma Santa Maria melhor. Além disso, nós temos projetos diretamente, que a gente faz entregas diretas à comunidade. O projeto de Otima, por exemplo, atendimento das vítimas da violência doméstica, que nós fazemos no âmbito da OAB. A Comissão de Direitos Humanos faz um atendimento, sempre que as instituições falham, a gente faz um atendimento, enfim, de acompanhamento, enfim, de evolutiva dessa organização e de encaminhamento para que funcione. Diversos projetos a nível de, com interlocução com o judiciário para melhoria da prestação jurisdicional, ou seja, processos mais rápidos, mais eficientes, através de mutirões, capacitações, que isso impactam na vida das pessoas, né? O projeto que tu falou, citou aquele dia lá na OAB, que é um dos mais importantes da OAB hoje, nível Brasil. Eu queria que tu citasse. A respeito da dívida, que eu falei para vocês, do Estado do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos fazer uma construção incrível que dá a dimensão da grandeza dos trabalhos e dos serviços prestados pela Ordem. Santa Maria fez parte dessa construção, com outras 6 subseções, onde a gente emprestou técnica, conhecimento, para lá no ano de 2012 questionar a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, essa dívida, né, que nos assola há muitos anos. Nunca termina, cada vez nunca aumenta. termina, cada vez aumenta, de governo em governo, aumentando, em que no ano de 2012 nós havíamos contratado inicialmente, lá originariamente, 9 bilhões de reais. No ano de 2012, nós já tínhamos pago 37 e éramos devedores de mais 73 bilhões de reais. No ano de 2012. A OAB, repito, de graça, né, entrou com uma ação questionando, então, esse contrato, enfim, dessa contratação junto à União Federal, e nós chegamos a 2 conclusões. A primeira é que, ou a dívida do Estado do Rio Grande do Sul já está paga integralmente, tá? Ou, no mínimo, 80% já estaria quitada no ano de 2012, tendo um pequeno saldo remanescente. E nós entramos com essa ação por muito tempo, né, o judiciário, a questão da legitimidade da propositura da ação, enfim, competência. Nós tivemos, então, agora em 2022, 2 perícias judiciais que atestaram que o nosso estudo técnico está correto. Tem. Então, nós podemos ter por obra e graça, e repito, de graça, né, talvez quitada a dívida do Estado, graças a um voluntariado da Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo um ganho incalculável, né, para de desenvolvimento para o nosso Estado, enfim, e coisa que no momento de crise agora, que nós tivemos, e é importante falar também nessa maior tragédia natural da história do Rio Grande, né, uma das maiores tragédias humanas aí que nós tivemos, nenhum político, nenhum partido, nenhuma pessoa física, ninguém fez tanto pelo Rio Grande quanto a OAB, porque através dessa ação nós conseguimos a liberação e antecipação de 5 bilhões de reais para o Estado do Rio Grande do Sul, sem abrir mão do mérito dela, sem discutir, ela ainda está pendente de julgamento, falta fazer o julgamento dela, mas nós conseguimos antecipar, injetar dinheiro, a grosso modo, no Estado, de forma que trouxesse um giro econômico, porque senão o processo de estagnação e retomada do Estado teria sido ainda muito pior. Então, essa é a altura dos projetos desenvolvidos pela Ordem, né, emprestando o seu prestígio da respeitabilidade, enfim, cobrando posições políticas, conseguindo essas construções, né, e ao mesmo tempo, através também do seu conhecimento técnico da ciência, do domínio, do entendimento. Eu vou voltar um pouquinho para o passado. Claro. Como foi ser a primeira da família a cursar uma faculdade e mais tarde se tornar presidente da OAB? O que isso representa para ti como até mulher e profissional? Isso me traz muito, eu acho que é a dignificação, né, daquelas coisas assim, que te dão prazer e que não são vaidades, mas que honra uma história familiar. Porque se hoje eu posso estar no local que eu estou, é porque teve muita renúncia daqueles que vieram antes de mim, né? Teve muito trabalho dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, sem condições, muitas vezes, né, de estudar, numa época que o trabalho ele era prioritário, o estudo ficava para segundo plano, tinha uma outra visão, uma outra concepção. Então, hoje eu poder estar ocupando esse espaço e honrar mulheres tão fortes, tão potentes, tão importantes, que literalmente, né, carregavam um piano nas costas, assim, faziam a minha avó, uma mulher extremamente multifuncional, exemplo, referência para mim, de tudo que fez, do quanto trabalhava, jornadas de 20 horas de trabalho diário, às vezes, enfim, né, além, sem perder nunca
o condão humano, o carinho e a ternura. Então, hoje eu estar aqui é um dos principais fatores que levou, e eu ia falar isso antes, e agora que bom que tu trouxe, retomou isso, emprestar o meu nome para concorrer e para trazer essa representação feminina. Tão importante, tão necessária, né? Não falta capacidade para as mulheres, faltam oportunidades. Então, eu tenho noção da dimensão disso, não só para as advogadas, como para tantas mulheres. Recebi mensagem de muitas mulheres, arquitetas, contadoras, farmacêuticas, nutricionistas, médicas, enfim. Que bom te ver aí. Que bom, eu queria que no meu conselho de classe tivesse uma mulher protagonista, porque isso impacta não é simplesmente a diluição do poder. Isso impacta diretamente na cobrança de honorários pelas mulheres, né? Na precificação do trabalho, de naturalizar, de ver ali e, consequentemente, que a trajetória profissional dela seja mais simplificada. Então, hoje eu empresto meu nome em nome de muitas. E é muito legal isso. Eu, por ser pai de 3 mulheres, e eu sempre falo, existem os limitadores, coisas que muitas vezes eu vejo na defesa da mulher que estraga, tipo, passando assim dos limites. Dos limites que eu digo o quê? Claro que toda mulher ela tem que fazer aquilo que ela acha que ela deve fazer, inclusive a Nicole é uma que briga muito comigo quando eu falo isso ou falo aquilo. E a importância da mulher, eu sempre digo assim, ó, a importância da mulher não é só o fazer que ela quer, ou como ela quer e como, fazer como quer. A importância da mulher, para mim, já bate na base da família. Porque toda família, a base é a mulher. Pode a mulher trabalhar fora, pode a mulher estar em casa ou ser dona do lar. Porque eu digo, até ser mãe, como tu falou, para mim, é uma das piores profissões no sentido de trabalho, né? E eu sei por Dona Jaque, né? São 4 filhos comigo, trabalhando, fazendo. Não é fácil. Então, eu sempre digo, mulher é diferente. A mulher, ela é diferenciada, queira o homem ou não queira, a mulher tem esse dom só de carregar um filho, né? E todas as dores, eu sempre digo a tortura, eu sei, 4 mulheres dentro de casa, menstruação, é tudo. A mulher, ela é diferente e a mulher ela deve ser tratada diferente. Claro que com a questão carreira, isso eu acho que tem que ser parelho, né? Uma disputa parelha de profissionalismo entre mulher e homem numa carreira. Mas a mulher tem que ser tratada diferente porque ela é um ser diferente e toda a família, eu tenho certeza que ela tem uma base, porque ela tem uma grande mulher nessa família e uma grande mãe. Concorda comigo? Concordo totalmente. Para mim, é sempre assim. E a mulher tende a não fugir das suas responsabilidades, né? No seio familiar, especialmente, enfim, não... É muito difícil a mulher que delega, que foge das suas responsabilidades, é a exceção, não é a regra, né? Normalmente nós temos mulheres que acumulam... Toda regra tem uma exceção. Tem. Toda generalização é burra, isso, né? Exatamente. Então, mas a gente precisa trazer que tem uma característica muito predominante feminina disso, do acumular funções, do trazer, não delegar, né? Muitas vezes, assim, enfim, e ao mesmo tempo conseguir conciliar sem perder a ternura, né? De estar em casa sem perder a ternura, Eu sou muito fã de mulher nesse sentido, sabe? E uma coisa, eu fiz um vídeo muito polêmico, até eu larguei a polêmica por largar, quando eu fiz o vídeo, e aí os meus filhos, quando eu sento na mesa, eles debocham. Olha aí, mãe, o homem do vídeo aquele, que eu falo assim, o vídeo eu abro assim, tu quer ser feliz e ver a tua família feliz, ser realizado? Fala pra tua mulher, tu não precisa trabalhar, deixa que eu trabalho, trago tudo pra dentro de casa. Aí o pessoal me criticou, mas eu disse assim, não é que tu vai dizer pra mulher que não tem que trabalhar ou não é que se tivesse o prazer e a mulher gostasse de estar mais com os filhos, porque geralmente quando a criança é pequena, eu vejo que é uma diferença muito grande da mãe ter que se afastar e trabalhando, né? Se pudesse, eu não sei se tu é desse conceito, se pudesse a mãe, quando tivesse um filho pequeno, puder acompanhar até uma base para depois voltar ao trabalho, é que hoje é muito difícil no Brasil, né? Os dois têm que trabalhar, têm que trazer, é muito complicado a nossa vida. Mas se pudesse isso, eu acho que seria muito melhor para todo mundo, para as crianças. Eu vejo pela Jaque, as 2 mais novas, ela pode acompanhar mais em casa. Foi uma criação muito diferente. As 2 mais velhas. As velhas. As 2 mais novas, a gente já teve que estar na rua trabalhando direto, ela junto, já tu sente uma diferença bem grande. Mas o vídeo eu fiz mais para gerar essa polêmica. Se tu quiser, diga para tua mulher. E aí vem os haters, chamam todo mundo. Esse vídeo eu acho que já é mais de 3 milhões de views. Tu sabe que infelizmente a gente vem de outras gerações, assim, que sempre a gente tinha alguém em casa, né? As pessoas se aposentavam mais cedo, então nós tínhamos uma avó, uma tia, alguém que tinha essa criança não estava na rua, adolescente não estava na rua, tinha alguém em casa sempre para estar. Hoje em dia não todo mundo trabalha,
os idosos trabalham, ainda precisam continuar trabalhando, então a gente não tem mais essas pessoas de apoio em casa. E infelizmente as pessoas não podem pagar um colégio que o filho esteja lá, às vezes tem que ficar na casa sozinho, então é uma realidade bem difícil. Bem diferente, enfim, e que com certeza traz falta de base, né, muitas vezes, assim, da coisa, e vínculo de família, eu acho que é o que a gente tem de mais precioso. E pode ficar bravo comigo, eu sempre digo, a base de uma família é a mulher. Não adianta o homem vai ficar mais acompanhado, mas não é a mesma base que a mãe estar e conseguir com seus filhos. Eu sempre defendo isso, sempre digo. Agora eu quero fazer uma pergunta para ti, que eu estou num novo projeto e essa pergunta para mim até vai ser uma pesquisa contigo. Perfeito. Empreendedores e advogados hoje, tu acha que o advogado tem que ser um empreendedor? Com certeza. Porque o escritório se torna um negócio. Estão concordando? Total. Tá. Iniciantes enfrentam muito desafio hoje, quem se forma, e uma das coisas que eu vejo no jurídico, todo advogado, eu vou falar só a profissão advogado agora, ele se forma e quando ele vai para trabalhar, ele não sabe se ele tem que abrir CNPJ, se ele vai ser MEI, ele não tem orientação de contabilidade, ele não sabe fazer um fluxo de caixa, uma organização financeira, ele não tem como montar um escritório, e isso não é dado, esse empreendedorismo, ele não tem uma métrica de marketing, vendas. Eu lembro que a Nicole falou para mim assim, eu digo, filha, tem que fazer isso, porque vai vender. Eu não preciso vender, pai, eu vou ser advogada. Beleza, minha filha. Agora pergunta para ela se tudo que ela aprendeu não funciona hoje. Porque o advogado tem que aprender a vender, ele tem que fazer administração, ele tem que ser um bom profissional da sua área. Então, vamos lá, advogado ser um empreendedor. Todos que se formam hoje têm uma dificuldade. Quais erros que tu vê no início de carreira hoje, tanto no direito ou no negócio, né, do advogado, que tu vê a maior dificuldade, a maior dor? Quais os maiores erros hoje de quem se forma e vai para o mercado? Perfeito. Isso que tu colocou, eu acho que é fundamental a gente falar, porque nós, sim, todos os advogados e advogadas são empreendedores. Nós temos em Santa Maria mais de 4.000 advogados e advogadas. Imagina. Cada um com seu escritório, com a sua empresa, seja através de uma sociedade unipessoal, trabalhando sozinho, enfim. E, consequentemente, tratar o escritório como empresa, ele é fundamental. Então, a primeira coisa, a maior dor, essa baixa qualificação, a falta de ter noções de gestão. Então, por isso a Comissão da Jovem Advocacia, a gente oferece um curso de gestão sempre, tá? Para que pelo menos os advogados e advogadas saibam quanto custa para trabalhar, para que eles aprendam, e eu vejo um dos maiores erros iniciais, às vezes, não dizer não, porque tem processo que tu paga para trabalhar, se tu cobrar muito barato de alguém, enfim, normalmente é aquele então, cliente nós estamos que vai... falando de precificação. Precificação adequada, né? Saber quanto custa para trabalhar. Não é o fulano cobra tanto. Para saber, ou chutar valores conforme, eu acho que a pessoa tem condições de pagar tanto e conforme o perfil do cliente jogar o preço sem pensar no teu custo. Então, porque bom pilar, precificação. Precificação, porque o processo judicial, ele tem vários anos. Durante vários anos, tu vai ter um custo daquele processo, mantendo telefone, internet, combustível para atender. Horas, tempo, horas, enfim. Então, às vezes, tu recebeu um valor ali, parece que está sendo bem pago. E de quando vê ao longo dos anos, tu pagou para trabalhar naquele processo, te incomodou e perdeu de atuar em outros processos que te renderiam mais um valor adequado. Então, saber quanto custa uma hora média e saber um tempo médio de duração do processo é fundamental. Saber precificar, tá? De acordo, inclusive, a nossa tabela de honorários, ela tem uma estimativa, então quanto mais conseguir seguir a tabela, melhor, enfim, aliado ainda a esse fato do fator local, de ter noção da precificação, quanto custa o meu aluguel, quanto custa, né, colocar tudo isso e fazer a gestão desse valor para ter a precificação. Depois, um outro problema que nós temos, especialmente em Santa Maria, então no mercado que nós estamos falando aí de 1,5% da população advogado ou advogada, né? Então, o ditado chuta uma... Como é que é? Chuta uma moita e salta aqui nos advogados. Nós temos 1,5% da população advogada e advogado, mas há mercado de trabalho, há campo de atuação. Só que eu penso que a maioria dos jovens advogados, ou enfim, os advogados, né, que estão aí no mercado, eles tentam entrar nos nichos tradicionais. Então, porque vem com essa formação da faculdade. Então, eu vou trabalhar com direito do trabalho, com direito civil, com direito penal, com direito previdenciário. E é uma tendência do mercado a figura do especialista. A especialidade é a especialidade. E às vezes no começo da carreira se pensa que não, eu vou perder cliente, então se eu trabalhar só em determinada área, eu vou perder cliente. Mas não. A especialidade te traz clientes, te fecha uma janela e te abre uma porta gigantesca. Isso dentro da venda explica, né? O teu funil não adianta tu querer abrir um mundo se tu não te comunicar com o objetivo. Já é muito difícil tu te manter atualizado e prestar um serviço de excelência trabalhando em uma área do direito,
dado ao dinamismo do direito, se tu pegar todas as áreas, tu não vai prestar um bom serviço, tu não vai ter uma boa atuação, e tu vai ser só mais um. Tu vai ser só mais um. Agora, o especialista do especialista, assim como a gente, que é um médico, um fisioterapeuta, enfim, alguém que seja, eu vou consultar, eu tô com um problema no joelho, eu não vou consultar no oftalmologista. É o especialista. Para a advocacia também, eu quero alguém que trabalhe nesse setor, nessa área. E faltam especialistas em diversas áreas que você tem uma hoje. Dica. Né? Faltam especialistas em diversas áreas que tem. Nós estamos aí um mundo digital, enfim, todo. Sendo agora que vai surgir uma legislação específica a respeito disso, que a gente vai ver acontecer. Vai ter uma regra. Legislação específica está se discutindo muito, isso a gente porque vai precisar nesse ponto ela está atrasada, né? O advogado não poder, se tu, por exemplo, chegar nos Estados Unidos... Eu comecei a minha campanha de outdoor aqui em Santa Maria pelos outdoors dos advogados nos Estados Unidos. Por uma piada que a dona Jaque fez pra mim, a gente passava outdoor de advogado, era em tudo que é lado. E ela olhou, bota com a tua foto, tu adora aparecer, bota a tua foto lá em Santa Maria. Aí eu vim e coloquei outdoor, assim que eu comecei a usar outdoor. Por fotos de advogado a discussão da publicidade, a gente tem que fazer uma atualização dela e a gente precisa que os advogados participem mais desse processo de discussão, enfim, de ampliação, porque quando teve a discussão a respeito da publicidade, os advogados se furtaram de vir, de comparecer. Então, parecia que como estava bom e acabou se mantendo muito dos padrões, mas a gente tem que fazer essa atualização. Mas, claro, tem que ter um certo cuidado, porque, de fato, o fim da profissão não é mercantil, né? Não tem como tu botar, aí talvez aquele advogado que mais se anuncia, que tem mais poder econômico, enfim, de anunciar, que preste o melhor serviço, né? Nem na advocacia é uma regra diferente. Eu digo que a melhor propaganda, querendo ou não, do advogado e da advogada é do serviço bem feito, aquele que deu certo. A rede de contato da indicação... Isso segue como qualquer profissão. A indicação é o que faz a estruturação... E sabe que isso é 70% do mercado, em qualquer mercado. Em qualquer mercado. É isso aí. É isso, a indicação do trabalho bem feito vai formando uma rede que ele indica e que continua e se multiplica. Tem que ser visto, mas o que ganha é pela indicação. A indicação do serviço bem feito. E a figura do especialista hoje traz muito cliente específico. Então temos outro pilar. Precificação especialista. Especialidade. Gestão financeira, marketing com vendas. Boa. Isso aí. Eu quero montar o planejamento ideal. Inclusive, o uso cada vez mais de ter a tecnologia como aliada. Né? Eu penso assim, que o profissional de a gente conseguir cada vez mais assim, investir nisso nos escritórios, né? O uso da tecnologia. Sabe que eu estou montando um aplicativo de inteligência que vai dar todo esse suporte que o advogado precisa, desde, inclusive, a secretária dele no telefone. Porque se a pessoa está em reunião, tudo liga e ele não tem um escritório, não tem uma secretária, vai fazer todo o atendimento, especificação e entregar pronto para ele para dar o procedimento. Perfeito. Inclusive, as contas para os advogados vai ser o seguinte, tu vai gastar combustível, tu vai lá e vai dizer para o teu app, gastei R$100 em gasolina, agora abasteci. Ele vai botar na tua planilha, vai botar, paguei tanto, fiz tanto, recebi tanto, aí tu quer saber teu saldo, teu fluxo de caixa, o que tu recebeu, vai ter tudo automatizado só falando, não vai precisar digitar fazer. Maravilhoso. Então, meu projeto está nesse sentido, entregar um escritório de tecnologia virtual com gestão financeira, com marketing, com controle. Assim, esse é o projeto que eu tenho para... E o advogado, e especialmente quem está começando na carreira, tem que separar um valor, enfim, tem que separar o dinheiro pessoal do... Não pode fazer essa confusão, é muito difícil, mas é indispensável. Né? O advogado é muito sazonal, né? Ganha um caso, daqui a pouco não ganha, tem que saber dividir isso e tirar sempre um percentual de reinvestimento no escritório, né? Que é o fluxo de caixa. Que é o fluxo de caixa. Precisa, daí tu vai ter essa questão de investir, né, na questão da identidade visual, de trazer uma apresentação bacana, de trabalhar daqui a pouco contratar alguém da RP, né, fazer algumas questões assim que sejam importantes para o desenvolvimento do escritório. Então isso acho que é um pilar fundamental também de desenvolvimento. Conversa muito boa, mas o tempo voa. Esses 30 minutos é ouro hoje aqui no programa. Deixa eu te fazer a última pergunta. Se tu pudesse conversar com aquela guria lá de 8 anos, entrando no Grêmio Estudantil, o que tu diria para ela? Eu diria para ela, faz tudo de novo. Faz tudo de novo. Faz tudo de novo. E a mensagem para o pessoal que está nos vendo, ouvindo isso aí, nós vamos repercutir nas mídias. Que mensagem tu deixaria aí? Para os advogados, para as pessoas, para as mulheres. Uma mensagem tua, pode ser profissional, o que tu acha que vai correr aí? Eu gostaria, então, de agradecer a oportunidade de estar aqui e de deixar como mensagem para todos que sejam mais partícipes da nossa sociedade como um todo, que emprestem dentro das suas possibilidades um pouquinho do seu tempo, um pouquinho dos seus esforços, um pouquinho das suas ideias. Todo mundo tem a possibilidade de construir uma sociedade melhor.
E eu acho que quando a gente empresta um pouquinho do nosso tempo, do nosso nome, da nossa energia para a sociedade, isso volta multiplicado cada vez mais. Todos nós somos agentes transformadores, a gente tem a possibilidade de entregar um pouquinho para a sociedade e ser devolvido com muito mais. O pagamento, ele é automático. Esse é o salário mais direto que a gente tem. Acho que quando a gente empresta um pouquinho da nossa energia para a construção do mundo melhor, seja se envolvendo, participando, questionando, não precisa nem ser só com tempo, ação direta, seja fiscalizando, cobrando, olhando. Se a gente conseguir olhar ao nosso redor e não só para o nosso próprio umbigo, a gente tem um salário direto que a gente não pode abrir mão. Então, fica esse convite, esse chamamento aí para que todo mundo, dentro das suas possibilidades, consiga construir uma sociedade melhor, emprestando um pouquinho da sua energia que vai ser bem remunerado no coração e no mundo que está ao seu redor, que eu tenho certeza disso. Muito legal, muito importante, porque eu vejo hoje, eu sempre critico que as pessoas estão muito egoístas. É o para mim, o que se exploda do lado, ela acha que vai explodir do lado e não vai repercutir para elas. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Exatamente. É a mesma coisa que falo, não me envolvo em política, não estou nem aí. A violência aumenta, a fome aumenta, mas eu estou ganhando o meu. A violência vai bater para ti na tua porta e que Deus o livre aconteça com o teu familiar e aí tu vai ver que a hora chegou e vai ser tarde para dizer que tu não precisa estar envolvido. Todos nós lidamos com as consequências. Exatamente. Todos nós. Te agradeço, muito obrigado pelo convite. Agradeço todos que nos assistiram, ouviram e encerro o programa com a minha velha frase. Fiquem com Deus.